paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, que Deus possa continuar nos guardando, provendo, sanando, libertando a todos nós dessas enfermidades, desse coronavírus, que Deus possa entrar na casa das famílias de cada um, na casa daqueles que estão acamados, enfermos, e ir libertando e sanando dessa enfermidade, desse coronavírus, de todo esse vírus. Graças a Deus, né, que também já vai tendo aí a solução aí da vacina. Estamos felizes e agradecidos a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele sempre faz. Por isso que nós temos motivo o suficiente para ser sempre felizes e agradecidos a Deus por tudo, né, queridos? Então, se você está entrando aí neste vídeo, saiba que foi o Espírito Santo que te trouxe até aqui. Você não entrou aí por acaso, não caiu aí de paraquedas. Então eu quero pedir que, se você puder, se inscreva aí no canal, deixe o seu like e compartilhem com outros para que também possa receber, né, da palavra de Deus. Nós vamos agradecer a Deus, sempre glorificando a Deus pelo seu nome, que é sobre todo nome, Jesus Cristo Todo-Poderoso. Senhor, como nós te amamos, te honramos e te adoramos e te louvamos aqui neste lugar. Ó Pai, como nós estamos agradecidos pelo seu amor, a sua bondade, a sua fidelidade, a sua graça, a sua misericórdia, que se renova todos os dias, até que o Senhor nos tem sustentado, provido, sanado, libertado, trabalhado e feito muito por nós. Obrigada pelos livramentos de morte. Obrigada, Senhor, pelas bênçãos, vitórias, as provas e os processos difíceis e dolorosos que nós estamos passando. Obrigada, porque isso nos fortalece a nossa fé e vai desarrollando o nosso caráter. Senhor, eu te peço sabedoria, obediência, humildade, misericórdia, graça, fé, milagres em todas as áreas das nossas vidas, Senhor, para todas as famílias que estão agora assistindo esse vídeo. Intercedemos também, oramos e pedimos, Senhor, que as famílias se salvem, que se unam, que possam se reconciliar uns com os outros, as famílias, porque Deus, Ele abençoa as famílias, queridos, que estão totalmente unidos, um perdoando o outro, liberando perdão, pedindo perdão a Deus por todos os seus pecados. Dessa forma que seremos abençoados sempre, amém? Então, pedir a Deus que nos crie em nós, em cada um de nós, um espírito reto e puro que agrada o Senhor, andar no centro da vontade de Deus, obedecendo a Ele, sendo fiéis a Ele, dando as nossas primícias a Deus. Dessa forma que nós seremos abençoados, sanados, libertos, curados e receberemos provimento e milagres da parte de Deus, quando estamos caminhando no centro da sua vontade, priorizando a Deus em tudo e dando as nossas primícias, o primeiro do que eu sou, do que eu tenho e de tudo que nós fazemos, temos que dar para Deus. Amém, queridos? Nós vamos iniciar uma série que é sobre o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, né, que estão em Mateus capítulo 5, versículo 1 ao 13. Mas hoje nós vamos ficar com a primeira parte, porque vai ser por 8 dias, nós vamos estar falando sobre o Sermão do Monte e as 8 bem-aventuranças. Amém, queridos? O Sermão do Monte foi ensinado pelo nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então, todo cristão que é verdadeiro, todo cristão que é separado, convertido, santificado, vai com certeza praticar o Sermão do Monte. Por quê? Porque ele nos vai guiar para uma nova postura, uma nova conduta. Então, ao praticar o Sermão do Monte, não que é para você ser salvo, é porque você já é salvo. Então você vai praticar o Sermão do Monte para ter essa conduta e essa postura que teve Jesus Cristo
quando esteve aqui na terra. As bem-aventuranças está narrando a característica, queridos, do povo de Deus, daquele que é salvo e convertido e santificado. Então, muitos acham que o Sermão do Monte só tem que praticar aqueles que são pastores, profetas, né, evangelistas, os missionários, mas não é verdade. Não são só para os ministros que leva o Evangelho de Cristo. O Sermão do Monte deve ser praticado, que são as 8 bem-aventuranças, deve ser praticado pelo povo de Deus, aqueles que são convertidos, salvos, separados, que são santificados. Então, porque já somos convertidos, somos novas criaturas em Cristo Jesus, que praticamos então as bem-aventuranças, que são o Sermão do Monte. Amém, queridos? A característica do povo de Deus, dos novos convertidos e salvos, é que você será, como é que será essa característica? Será um povo misericordioso, justo, pacificador, limpos de coração e puros. Então Deus, Ele quer que todos os seus filhos sejam dessa maneira. Então nós temos que despir do velho homem, desfazer do velho homem pecaminoso e nos converter em uma nova criatura. Como assim? Temos que crucificar o nosso eu, o nosso ego. Primeiramente, o que temos que fazer para iniciar essa transformação é aceitar a Jesus Cristo como nosso único Salvador. Logo temos que ser batizados nas águas e ir nos arrependendo dos nossos pecados e limpando os nossos corações, pedir a Deus que nos purifique e logo praticar o Sermão do Monte. Amém, queridos? Então, aquele que é novo convertido, ele é rápido em se arrepender. Ele tem fome de justiça. Então, quanto mais você vai praticando o Sermão do Monte, mais então teremos as virtudes de Jesus Cristo, as características, a conduta, as atitudes de Jesus Cristo. Amém, queridos? Porque vamos ter fome e sede de justiça de Deus. Nós vamos querer rapidamente arrepender dos nossos pecados e liberar perdão. Quando nós praticamos o Sermão do Monte, então é porque nós já somos perseguidos pelo mundo, porque o mundo vai perseguir aqueles que são convertidos verdadeiramente em uma nova criatura parecido com Jesus Cristo. Amém, queridos? Aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que estão cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, cheios do caráter de Deus, com as atitudes certas que Jesus Cristo teve aqui na terra. Então, esses que praticam jejum e que praticam a palavra de Deus e têm fome pela presença de Deus e sede pela presença dele, esse então são os novos convertidos. Quem já está entendendo? Esse então são os que estão praticando o Sermão do Monte. As características dos que são novos convertidos e salvos que você será farto. Amém? Será cheio, pleno de felicidade, porque você tem Cristo vivendo dentro de você. Será uma luta diária entre a sua carne e entre o Espírito Santo e a sua carne, porque sempre vai estar militando, a carne contra o Espírito. Então nós temos que todos os dias crucificar o nosso velho eu, o nosso velho homem pecaminoso, para ir nos transformando em uma nova criatura, né? Deus, ele espera isso dos filhos dele, dos cristãos verdadeiros, né? Que todos aqueles que são novos convertidos possam praticar o Sermão do Monte, que vão começar a ter então a nova conduta de Jesus Cristo, vão ser perseguidos. Por quê? Porque vão começar a praticar a verdade do Evangelho. Por isso que são perseguidos. Serão perseguidos o povo de Deus porque crê em Jesus Cristo, porque profere a fé. Amém, queridos? Tem as características de Jesus Cristo, são luz e sal da terra. Então esses serão perseguidos por causa
da justiça de Deus, por levar o evangelho, por amar a Cristo, por praticar a verdade, então serão perseguidos pelo mundo. Então, se você é perseguido pelo mundo, pelo povo que está no mundo, então você tem essas condutas e essas características de Jesus Cristo, então você é um convertido verdadeiramente, salvo, e está praticando o Sermão do Monte. Em Mateus capítulo 5, versículo 13, o sal é o que dá sabor às comidas, mas o que na palavra está dizendo que os cristãos verdadeiros é o sal da terra. Quem já está entendendo? Declara aí, eu já estou entendendo, Jesus, a sua palavra. O sal, ele dá sabor no lugar que ele está. Amém, queridos? Vai começar a levar o evangelho de Cristo, levar a alegria da salvação às outras pessoas. Então, quem já está entendendo? Essa é a forma do cristão verdadeiro viver. Tem que ser autêntico na sua fé, deve saber ser um crente assim, que dá sabor. Porque o sal, ele serve para quê? Serve para dar sabor aos alimentos. Mas aqui não está falando de alimentos, está falando que o cristão verdadeiro, ele vai dar sabor, um verdadeiro testemunho seu que vai atrair as pessoas a querer conhecer a Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém? Terá o padrão de justiça de Jesus Cristo, porque senão você será como os fariseus, será como só folha superficial. Os fariseus, eles eram hipócritas, carnais, soberbos, legalistas. Quem já está entendendo? Era somente uma capa religiosa, eles falavam uma coisa e praticavam outra. Amém? Então nós não podemos ser esse tipo de cristão, temos que viver o que está escrito no Evangelho de Cristo verdadeiramente e andar como cristãos verdadeiros em cima da palavra de Jesus Cristo, dos decretos que ele nos deixou. Amém, queridos? Os fariseus, eles nunca foram transformados. Então nós temos que ser transformados e renovados dia após dia pela palavra de Deus. Amém? Isso se inicia pelo nosso novo nascimento, pela nossa conversão, por aceitar a Cristo, queridos. E já ir sendo transformados completamente e convertidos em uma nova criatura. Temos que ser puros de coração, manso, ouvir a palavra de Deus e praticar. Devemos praticar o Sermão do Monte, as 8 bem-aventuranças, para verdadeiramente ser como Jesus Cristo foi aqui na terra. Assim vamos agradar a Deus em tudo, porque Jesus Cristo, enquanto esteve aqui, ele agradou a Deus em tudo, ele fez tudo para Deus na obediência. Então é isso que Deus espera dos filhos deles, que somos nós, os convertidos. Temos que ter fome da justiça de Deus, temos que agradar a Deus em tudo, temos que ter um coração puro e limpo, temos que ter fome e sede da justiça de Deus, temos que ser misericordioso, amém, queridos? Autênticos na nossa fé. Em Mateus está escrito: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto vos serão acrescentado. Como assim? Essa é a marca do cristão verdadeiro, é aquele que dá as suas primícias a Deus, dá o melhor do que você tem e o melhor do que você é para Deus. Você oferece o seu corpo como sacrifício vivo. E enquanto você vai dando sacrifícios espirituais de louvor, de adoração, de jejum, de oferta a Deus, enquanto você dá suas primícias a Deus, Deus, ele vai acrescentando todo o resto que te falta. É isso que Deus está te dizendo. Quando você prioriza a Deus, então você será abençoado em grande. Quem já está entendendo? Ao priorizar a Deus, servir a Ele com amor, com excelência. Priorizar a Deus é o seguinte: é quando você recebe o seu salário, e você recebe o seu salário, então você separa o 10% do dízimo e leva e devolve a Deus na casa do Senhor. Então as ventanas do céu se abrem e você será abençoado. Como assim priorizar a Deus? Sabemos que temos que trabalhar cedo, muito cedo, mas levantamos de madrugada
e damos as primeiras horas do dia em oração e oramos a Deus. E assim a nossa família será abençoada, o resto do nosso dia será abençoado. Como é dar as primícias a Deus? Então é isso, sabemos que temos que ir no domingo, no almoço, numa casa de um familiar, mas primeiro vamos ao templo, à casa de Deus, adorar a Ele em espírito e em verdade e dar louvores e orações e agradecimentos a Deus no templo, e depois nós vamos para o nosso passeio, a nossa diversão. Isso é priorizar a Deus. Amém, queridos? Dando sempre o primeiro, o melhor para Deus. O Sermão do Monte, ele vai testar a nossa genuinidade, porque aquele que prioriza a Deus é quando tudo isso, é quando ele dá tudo do melhor, o primeiro para Deus. O crente verdadeiro, ele deve fugir do pecado. Ele deve verdadeiramente afastar de tudo aquilo que é ruim e mal. Deve desfazer da sua carne e fazer morrer o seu velho homem pecaminoso todos os dias, de joelho, dizer: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, agora mesmo eu crucifico o meu velho eu, o meu velho homem pecaminoso, toda desobediência, mau ânimo, mau hábito, maledicção, más atitudes, eu crucifico agora na cruz do Calvário. Me perdoa, Jesus, para que viva o novo, a nova, cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus, cheia do caráter de Deus. Me dá as suas virtudes, Jesus Cristo, para ser cada dia mais parecido com Cristo. É andar em cima das pisadas de Jesus Cristo, queridos. Essa é a forma que tem que viver um cristão verdadeiro e novo convertido. Em Mateus capítulo 3, versículo 8, produzi, pois, frutos de arrependimento. Ao praticar o Sermão do Monte e as 8 bem-aventuranças, é um sinal que você já se arrependeu de todos os seus pecados, é um sinal que você é um verdadeiro cristão e já é um salvo e novo convertido. Qual é a evidência de que você é um salvo e já está convertido completamente? É pelos seus frutos que você está dando, pelas suas práticas, pelo seu bom testemunho, pela sua conduta, pela sua atitude. É dessa forma que evidenciamos que somos salvos. É quando praticamos o que é certo e andamos justo e reto perante os olhos do Senhor, praticando o Sermão do Monte. Amém? É dessa forma. Então, Deus, ele se agrada daquele que pratica o Sermão do Monte, que são as 8 bem-aventuranças. Foi Jesus que ensinou o Sermão do Monte, nos deixou essa nova lei para que pudéssemos praticar ela. Amém, queridos? Em Mateus capítulo 5 está o Sermão do Monte e as 9 bem-aventuranças. Então, eu, se fosse você, escreveria as bem-aventuranças e colocaria na porta da sua geladeira, no seu espelho, no quarto ou dentro do banheiro, no armário da sua cozinha, porque todos os dias você tem que lembrar de praticar essas 8 bem-aventuranças. Amém? Portanto, pelos seus frutos, em Mateus capítulo 7, versículo 20. Portanto, pelos seus frutos conhecereis a conversão. Sem suas evidências nada valem, de nada serve, né? Sem um bom testemunho. É isso que Cristo está falando. Que se nós não transformarmos em uma nova criatura e começar a praticar as mesmas coisas que Jesus Cristo praticou aqui, então de nada serve, né? Estar aqui no mundo fazendo tudo o que é contrário do que Deus fez. Temos que ser transformados completamente de coração e ter uma mente renovada, mudar a nossa conduta, a nossa atitude, ser manso de espírito, pacificador, misericordioso. Cada dia temos que ir purificando os nossos corações, pedir a Deus que nos lave com o sangue da misericórdia. Temos que ser rápido em se arrepender e liberar perdão e pedir perdão a Deus. É isso que Deus está dizendo, amém, queridos? Não pagar o mal com o bem. Então, estas são as características daquele que é convertido e salvo. Ele tem uma fé totalmente genuína. Ele vai praticar o Sermão do Monte e as 8 bem-aventuranças, amém? Todos nós temos que praticar, os novos convertidos. É através do meu testemunho que vamos atrair a outras pessoas a querer conhecer a Jesus Cristo e a querer aceitar a Jesus Cristo como seu único Salvador. Não podemos falar uma coisa e ter outro tipo de atitude. Tem que andar
um de acordo com o outro. Declara assim: eu já estou entendendo a sua palavra, Jesus. Essa palavra é para mim. A partir de hoje eu vou começar a praticar o Sermão do Monte, as 8 bem-aventuranças, porque esse foi o estatuto, um decreto, a nova lei que Jesus Cristo nos deixou. Então, quando você convida pessoas para ir para a igreja e eles vê o seu testemunho, os frutos que você está dando, ele vai querer aceitar a Jesus Cristo. Então é através do nosso bom testemunho é que vamos atrair a outros a querer conhecer a Cristo e aceitar a Jesus Cristo. Amém, queridos? É disso que Jesus está nos falando, que é através da nossa boa conduta, das nossas boas atitudes. Então, ao praticar o Sermão do Monte, as pessoas vão ver essa diferença em nós. Amém? Então, Paulo, ele foi transformado completamente, transfigurado tão completamente, a ponto de que outros ficassem assustados com a grande transformação que Deus fez na vida de Paulo. Porque ele era um perseguidor, ele perseguia, Saulo perseguia o povo de Deus, e logo ele foi transformado completamente, o seu nome foi mudado para Paulo. Então ele começou a predicar o evangelho. A sua transformação foi tão profunda, tão grande, que muitos ficaram assustados e começaram a notar essa transformação grande de Paulo, do seu testemunho. E Paulo foi tão grande que ele teve o seu coração totalmente transformado, a ponto que outras pessoas começassem a acreditar e a crer nele. Quem já está entendendo? Então é isso que temos que ter, um bom testemunho como Paulo teve. Temos que ser transformados de dentro para fora, a ponto de que outros queiram praticar as mesmas práticas de Jesus Cristo, queiram aceitar a Cristo como seu único Salvador e queiram ser transformados e mudados por completo. É por isso que temos que ser verdadeiros e caminhar, queridos, completamente em cima das pisadas de Jesus Cristo. Para ter uma felicidade plena e completa, temos que ser bem-aventurados e praticar as 8 bem-aventuranças. É só dessa forma que seremos felizes, quando estamos cheios da presença de Deus, quando estamos cheios, fartos, cheios e temos fome e sede de justiça de Deus. É dessa forma que seremos felizes por completo. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus está falando com muita gente nesse momento. Para sermos felizes por completo, temos que praticar as 8 bem-aventuranças. Amém, meus amados? É dessa forma, é através de Jesus Cristo. Tudo é para Ele, dele, e é por Ele e para Ele que são todas as coisas. Nós estamos aqui na terra para agradar a Deus em tudo, para andar em cima das pisadas de Jesus Cristo, para ser fiéis a Ele, para obedecer a Deus e dar sacrifícios espirituais de louvor, de adoração, de jejum, de oferta. Temos que fazer a vontade de Deus em tudo e praticar as 9 bem-aventuranças, que são essas, que os salvos têm que ter. Ser misericordioso, ser justo, ser pacificador, limpos de coração, justos e retos perante os olhos do Senhor. Essa é a conduta daquele que pratica o Sermão do Monte, A felicidade do mundo, ela é passageira, mas e é falsa. Mas a felicidade que vem de Jesus Cristo é aquela verdadeira felicidade. Os verdadeiros felizes são aqueles que têm Jesus Cristo vivendo dentro dele, amém? Esses serão saciados, esses serão renovados, esses serão, queridos, completos, ditosos e verdadeiramente felizes. São aqueles que levam a paz e promovem a paz e levam o evangelho por todo mundo. Aqueles que andam em amor e em paz com todo mundo, praticando a união, levando a reconciliação do mundo com Jesus Cristo. Esses são os verdadeiros que serão felizes verdadeiramente. É por isso que é necessário escrever as 9 bem-aventuranças
É por isso que é necessário aprender as bem-aventuranças, para praticar elas e ser cada dia mais parecidos com Jesus Cristo e andando em cima das pisadas deles. É dessa forma que seremos verdadeiramente felizes. Se você que tem essa santidade, se você vem lavando as suas vestes, se você vem se purificando de coração, pedindo a Deus que purifique o seu coração, a sua mente, se você vem cada dia mais praticando, sendo misericordioso, tendo fome e sede da justiça de Deus, se você cada dia mais você vem promovendo a paz, a reconciliação, se você está cheio do poder de Deus, cheio das virtudes de Jesus Cristo, cheio do caráter de Deus, então você está praticando as 8 bem-aventuranças. Temos que andar cheio do Espírito Santo, queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo, para ser plenos, para ter essa felicidade completa. Nós temos que ser transformados e renovados e andar cheio do Espírito Santo em santidade, na verdade, praticando o Evangelho, amém? Esfomeado e sedento da presença de Deus. Então esses são os que herdarão a terra. Aqueles que vão viver na abundância são aqueles que estão vivendo em santidade. É isso que Deus te manda dizer. Aqueles que vão receber galardão no céu é aqueles que estão levando o Evangelho e buscando as almas para Jesus. Esses receberão galardão, coroas lá no céu. É isso que Deus está te dizendo. Sirva a Deus com excelência, com amor, como aquele primeiro amor quando você conheceu a Jesus Cristo. Glorificando a Deus, dando bom testemunho, amém, queridos? Sendo verdadeiro, falando com a verdade, né? Tendo misericórdia dos seus irmãos, né? Andando sempre justo e reto perante os olhos do Senhor. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus Cristo, querido, foi misericordioso, ele é puro de coração. Essa é a marca do novo convertido. É ter as atitudes, é ter os pensamentos de Jesus Cristo, é ter, queridos, a mesma forma de falar, de pensar, de agir de Jesus Cristo, ter o caráter de Jesus Cristo. Então é isso que Deus espera de nós, que possamos praticar o Sermão do Monte para sermos como Jesus Cristo foi aqui na terra. Se você é perseguido por causa da justiça de Deus, então esse é o padrão que Deus espera de nós. É porque você está praticando o Sermão do Monte. Não fique preocupado com isso. Qual é o caminho para receber as bênçãos de Deus e ser completamente felizes? É praticar as bem-aventuranças, é ser um bem-aventurado. Ser um bem-aventurado é ser completamente feliz e ser satisfeito porque temos Jesus Cristo dentro de nós, somos filhos e herdeiros de Deus, juntamente com Jesus Cristo. Então teremos galardão, porque vamos receber coroa de justiça de Deus lá no céu, quando somos bem-aventurados e ditosos, queridos. Quando praticamos as bem-aventuranças, que são o Sermão do Monte, então nós seremos bem-aventurados, completamente felizes, completamente satisfeitos e abençoados. É isso que Deus te manda dizer. É por isso que é importante praticar o Sermão do Monte, que é as 9 bem-aventuranças. Amém? É necessário. Isso não foi predicado somente para aqueles que são evangelistas, pastores ou profetas, os que levam o evangelho. Não, isso são para os que são salvos e convertidos verdadeiramente em uma nova criatura. É porque eu sou salvo, é que eu pratico as bem-aventuranças, amém? É porque eu sou salvo, é que eu vou querer, então, agradar a Deus em tudo e fazer na obediência tudo o que Cristo quer que façamos. É porque eu sou salvo, é que eu vou querer praticar as bem-aventuranças, né? Que essa é a característica do povo de Deus, dos que são salvos, das características que Deus espera do povo dele. É ser misericordioso, justo, pacificador, limpo de coração, né? Vai ser perseguido também por causa da justiça de Deus. Então é necessário
ser bem-aventurados e praticar as bem-aventuranças, que é o Sermão do Monte, porque você já aceitou a Jesus Cristo, você já é salvo, já é lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, então você vai querer praticar o Sermão do Monte, porque nós temos uma aliança de Abraão, né? Porque você aceitou a Jesus Cristo, então você será um bem-aventurado e praticará as bem-aventuranças e o que é o Sermão do Monte. Então você cada dia mais vai andar em cima das pisadas de Jesus Cristo e vai parecer completamente com Cristo. Você andará cheio das virtudes de Jesus Cristo, cheio da presença do Espírito Santo dentro de você. Você andará cheio do caráter de Deus. Amém, queridos? Completamente saciado, completamente satisfeito, completamente feliz e abençoado são aqueles que praticam o Sermão do Monte, que são as bem-aventuranças. Então, se eu fosse você, a partir de hoje, escreveria as bem-aventuranças, que está em Mateus 5, e colocaria aí na porta da sua geladeira, do seu armário, no espelho do seu banheiro, no seu quarto, e começaria a praticar a partir de hoje o Sermão do Monte, que são as 8 bem-aventuranças, para que você seja feliz, completo, ditoso, para que você seja abençoado em todas as áreas da sua vida. Amém? Eu profetizo vitória, bênção. Nós estamos com a primeira parte, né, desse Sermão do Monte. A partir de amanhã nós vamos falar da primeira bem-aventurança. Amém, queridos? Então nós temos que ser bem-aventurados e praticar as bem-aventuranças a partir de hoje. Amém? Começa a ler Mateus 5, que amanhã nós vamos falar da primeira bem-aventurança. Que Deus possa te abençoar em grande, que Deus abra o seu entendimento, que você possa aceitar a Jesus Cristo como seu único Salvador, que você possa prosseguir a congregar na casa de Deus e logo ser batizados nas águas e começar a praticar o Sermão do Monte e ser convertido e salvo, amém, queridos? E começar a andar em santidade, em cima das pisadas de Jesus Cristo e ser um bem-aventurado e praticar as bem-aventuranças, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro que a partir de hoje você vai começar a ser transformado. A nossa transformação só vai começar quando aceitamos a Cristo como nosso único Salvador, amém? Para prosseguir com a primeira bem-aventurança, que vai ser amanhã, que eu já vou começar, amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine, te proteja com o sangue de Jesus Cristo e abençoe você e toda a sua família.